negligência ou genocídio? Eu deixo isso para vocês responderem. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu sou o Toby Cotrim, no Antes e no Depois para o canal Zangão Blues. Antes do depois, não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor. Não mudar de cor. Vamos analisar os atuais eventos e os caminhos a que estamos fadados no nosso Brasil. Para isso temos de abordar questões políticas, econômicas e sociais que estão moldando o futuro desse país. Aqui está, depois de mais de um ano como presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula Silva, e desde que assumiu o poder, o país enfrenta uma série de dúvidas sobre a sua democracia e a separação de poderes. Não faltam críticas nacionais e internacionais sobre a aliança entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, levantando preocupações sobre o futuro da democracia neste nosso país. Brasileiros no exterior com passaportes cassados, crimes de segurança nacional. Cidadãos brasileiros residentes no exterior relatam ter seus passaportes cassados sem o devido processo legal, impedindo-os de retornar ao país. A situação gera angústia e insegurança jurídica por ferir os direitos humanos e os direitos legais. A cassação de passaportes sem o devido processo legal é uma grave violação dos direitos humanos. É fundamental que o governo brasileiro revise seus procedimentos e garanta o direito à defesa e ao devido processo legal para todos os cidadãos. A garantia do direito à defesa e o acesso ao devido processo legal foi revogada, foi rasgada no Brasil. Por quê? Estaria o STF, o Congresso Nacional, pavimentando a legalização da corrupção como um ato normal, status quo de conduta nas negociações entre estatais e as empreiteiras? Podemos dizer que a descriminalização da corrupção como um tipo de comissão legal de venda e compra? Mas então, não seria o povo que deveria receber essa comissão? Nesse contexto, a Petrobras, a gigante estatal do petróleo, torna-se um elemento crucial. Se por um lado a empresa investe em energias renováveis, representando uma promessa de mudança e inovação, por outro lado, o passado da Petrobras está marcado pela corrupção, levantando questões sobre a transparência e a ética no setor público. Como o politicamente correto molda a democracia? Ou seja, como o governo, em aliança com a mídia, usa o politicamente correto para subverter a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, com informações falsas, tornando-as verdadeiras e tornando o povo em meros zumbis, trouxas. Mas o que é isso? A narrativa do politicamente correto? É um papo de como o governo e a mídia muitas vezes dão um nó em nossa cabeça. Politicamente correto? Sabe aquela história de ter que falar ou pensar de um jeito só porque é o jeito que todo mundo diz que é o certo? E que tome cuidado para não ofender e tornar um crime quem não age, pensa e fala a mesma coisa. Pois é, isso pode acabar amarrando a nossa língua e limitar a gente de falar e pensar livremente. A coisa é que, sem perceber, a gente começa a seguir a jumentada e acreditar em coisas que nem a gente sabe se é verdade. Isso acontece porque essas ideias são jogadas, são plantadas nas nossas cabeças como se fossem as únicas verdades. Como se fossem as únicas verdades por aí nos noticiários. E o pior é que a gente acaba perdendo a astúcia de questionar
e de pensar com a nossa própria cabeça, de investigar se é verdade ou não. Democracia de verdade tem a ver com poder falar o que pensamos e debater ideias sem ter que se preocupar se está dentro do que é considerado politicamente correto ou não. Se você tem medo de falar, se é impedido de ir a algum lugar, então não existe democracia e estaremos vivendo uma ditadura que se disfarça em Estado de Direito, mas sem nenhum direito. Emendado e amarrado nisso, a mídia brasileira também passa por transformações. A recente parceria entre a rede de televisão americana CNBC e o grupo de mídia brasileiro Times Brasil demonstram interesse internacional no Brasil, mas também levanta dúvidas sobre a imparcialidade e a agenda que existe por trás das notícias. Afinal, essa parceria está sendo feita e conduzida durante um período obscuro do atual governo. O Brasil também enfrenta problemas sociais significativos. A crise de saúde dos Yanomamis, um povo indígena no norte do país, é um exemplo disso. Apesar das promessas de campanha do atual presidente, a situação dos Yanomamis continua precária, o que acende uma luz vermelha em relação às prioridades do governo. Com tantas narrativas, o Brasil está em uma encruzilhada. O caminho que o país seguirá a partir de agora pode definir o futuro da democracia, da economia e da sociedade brasileira. Cuide do antes, do seu antes, do nosso antes, para o depois ser um amanhã de sol. Até o próximo Antes do Depois. Sou Tóbio Cotrim para o canal Zangão. Antes do depois, é um momento no espaço, é um chamado pro pedaço, um chamado pro agora, com a hora no rechaço. No antes mudaremos a história antes que o país mude de cor, mude de cor. Com voz de cor. Diga não ou depois, diga não ou depois, a depois será tarde, tarde demais. Não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor, não mudar de cor, não mudar de cor. Não mudar de cor.